Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulino, do Ministério Restaurecer, restaurar para crescer. Aleluia! Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Instagram. E Deus tem uma palavra revelada para o meu e o seu espírito nesta noite. Então, enquanto o próprio Instagram convida pessoas, as pessoas estão entrando aqui, glorificando o nome do Senhor, não é? Olha aí, Gabriel Paulino, meu filho, a irmã Nailde, glória seja dadas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então as pessoas estão entrando, participando aqui da live, e nós costumamos dizer que aqui o tempo é curto, mas o caldo aqui é grosso, não é? O caldo grosso sustenta, o caldo grosso alimenta as nossas vidas. Então aqui o tempo é curto, mas o caldo aqui é grosso para a glória de Deus. Então não saia, porque eu tenho certeza absoluta que Deus irá falar com você, como está falando comigo. Vai falar com você aí para a glória de Deus. Então esteja convidando pessoas para que pessoas possam estarem presentes aqui conosco e juntos adorar o nome do Senhor através da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra do Senhor, porque foi a palavra que transformou minha vida. A palavra de Deus mudou a minha vida e tem mudado, né? Tem transformado a minha vida e a vida de milhares de pessoas. E nós temos o privilégio em poder ouvir a mensagem do Evangelho. É a mensagem que muda. Eu não fico assim satisfeito quando se tem mudanças fora do Evangelho. A verdadeira mudança é o Evangelho que promove. Às vezes os homens fazem as reformas pessoais, às vezes os homens fazem as reformas religiosas dentro deles ou fora do homem, mas essas reformas, elas são insuficientes para mudar o estado do homem. E o Evangelho é a palavra de Deus que muda o estado do homem, transforma o estado do homem. Então, quando alguém é transformado pelo poder do Evangelho, essa transformação é sólida, é algo concreto, robusto, não é? Fortalecido, que o Evangelho muda. Se não mudar, não é o Evangelho. Se não mudar, não é o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus, ele muda. E antes de lermos aqui a palavra, vamos orar a Deus. Vamos botar aqui esse tempo aqui diante do Senhor, para que o Senhor revele a sua palavra, traga entendimento, discernimento para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não preciso te ver, nem preciso te tocar, para crer na tua presença, porque o Senhor disse que se 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome,
o Senhor estaria presente no nosso meio. Portanto, eu creio na tua presença em cada lugar que os teus filhos encontram-se agora. E eu creio que esses lugares são lugares propícios para o milagre, são lugares propícios para a transformação. A vida de Deus se manifeste sobre cada pessoa nessa noite. E o evangelho que será lido, meu Deus, é o evangelho que ele é o poder de Deus para a transformação. Que haja transformação nessa noite, a começar de mim. Que haja mudança na nossa vida. Que haja, Senhor Deus, decisão nessa noite. E o teu nome será glorificado. Reine em nós, através de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Então, várias pessoas entrando aí na live, louvamos a Deus pela vida de cada uma das pessoas aqui presentes. E eu tenho certeza que outras pessoas estão sendo convidadas agora para ouvirmos o Evangelho. Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, do livro de Romanos. Então a palavra de Deus vai falar assim para nós. Preste muita atenção. A palavra de Deus vai dizer assim para nós. É Paulo, não é? O apóstolo Paulo que escreveu Romanos. Ele está dizendo assim: porquanto não me envergonho do Evangelho. Paulo estava escrevendo para os romanos, não é? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Aleluia. O que é que Paulo estava falando aqui, né? Paulo estava falando do Evangelho, Paulo estava falando para os romanos, o Evangelho estava sofrendo perseguições, o Evangelho estava sendo confrontado, o Evangelho estava sendo distorcido, e no meio de tanta perseguição em relação ao Evangelho, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho. Aí Paulo vai trazer a revelação do que é, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para salvar o homem. O Evangelho é aquele, é o que muda, o Evangelho é que transforma, o Evangelho é que restaura. Quantas pessoas juram que vão mudar, daqui a pouco fazem os mesmos erros, cometem os mesmos pecados. Por quê? Porque a mudança fora do Evangelho, ela é passageira, mas a mudança do Evangelho, ela é sólida. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho, segundo a teologia, vai dizer que o Evangelho são boas novas de salvação. Aleluia. Ou seja, são palavras de salvação, o Evangelho. O Evangelho, ele é a revelação de Deus em relação ao destino eterno do homem. O Evangelho é a revelação de Deus em relação ao destino eterno do homem. Aleluia. O Evangelho é a palavra que transforma. É a palavra que transforma o Evangelho. O Evangelho, ele tem o poder, ele vem imbuído do poder de Deus para penetrar nas profundezas da alma do homem, e ali na profundeza da alma produzir a mudança, produzir a transformação, produzir a restauração.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, não é fácil ouvir o Evangelho. Não é fácil ouvir o Evangelho. Pastor Jefferson, por que não é fácil ouvir o Evangelho? Porque o Evangelho, ele traz revelações profundas do estado do homem. Me diga uma coisa, quantas pessoas gostam que alguém aponte os seus defeitos? Quantas pessoas gostam? Quantas pessoas batem palma com alguém falando os seus defeitos? Quase ninguém gosta, principalmente da forma que se fala. Mas o Evangelho, ele vem mostrar os nossos defeitos. O Evangelho vem revelar o estado do homem. Então não é fácil ouvir o Evangelho. As pessoas não querem ouvir o Evangelho. As pessoas querem ouvir fábulas. As pessoas querem ouvir coisas que lhe agradem. As pessoas querem ouvir coisas que apontem que elas estão certas em seu estilo de vida. Pessoas querem ouvir palavras que apoiem os seus atos, as suas atitudes. O Evangelho de Jesus Cristo, ele anda na contramão desse princípio. O Evangelho, ele vem trazer a palavra que confronta, a palavra que revela o estado do homem. Então, meus amados irmãos, não é bom ouvir o Evangelho quando se está no pecado. Não é prazeroso você sentar para ouvir que você é um pecador. Não tem nada de graça nisso, que você está errado na sua prática. O Evangelho, ele vem desmascarar a nossa vida e o nosso estado. E é a palavra de Cristo que muda, que transforma, mas as pessoas não querem prestar atenção a esse Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele precisa ser pregado. Ele foi pregado e precisa ser pregado. Então a Bíblia diz que devemos ir aos 4 cantos do mundo, pregando o Evangelho do Reino de Deus, porque é o único instrumento de Deus que muda o homem. Qualquer pessoa pode passar 1, 2, 3, 6, 10, 15, 20, 24 horas falando de fábulas, e elas não mudam nada na vida das pessoas, não mudam absolutamente nada, nada muda na vida das pessoas. Agora, 2 minutos do Evangelho já é suficiente para produzir mudança para aqueles que nele creem. 2 minutos do Evangelho já muda, já transforma, já penetra na alma do homem, já toca nas estruturas espirituais do homem, trazendo o homem do seu estado caótico para o estado da luz. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa necessariamente, o Evangelho, ele precisa falar, primeiro, do estado espiritual que se encontra a humanidade. Quando eu digo a humanidade é no sentido coletivo, mas o Evangelho, ele mostra o estado espiritual individual do ser humano. O Evangelho precisa pregar isso. O Evangelho precisa pregar que o homem sem Deus, ele é um pecador. O Evangelho precisa revelar o estado espiritual do homem sem Deus. Ele precisa levar essa mensagem, e não é uma mensagem que agrade, não é uma mensagem que gere alegria no seu coração,
pastor, eu gostei dessa pessoa que está pregando. Não é uma mensagem dessa, mas ela precisa ser pregada. O Evangelho precisa revelar o estado espiritual do homem. Se o Evangelho não revelar o estado espiritual do homem, não é Evangelho. Evangelho que cobre o pecado não é Evangelho. Evangelho que diz que você no pecado você está bem, não é Evangelho. Você está se iludindo. O Evangelho precisa mostrar o estado espiritual do homem. Essa é a missão de Jesus Cristo, através do Evangelho. Porque se o homem não tiver entendimento do seu estado espiritual, como ele vai mudar? Como ele vai mudar de vida? Como ele será transformado? Como ele vai entrar no arrependimento? Se a mensagem que tem é que ele está certo, se a mensagem que tem é que ele está bem desse jeito. Não, não, não. O Evangelho precisa revelar o estado espiritual do homem. Olha o que diz Romanos capítulo 3, verso 23. A palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram. Romanos e judeus. E destituídos estão da glória de Deus. Esse é o Evangelho que mostra que todo ser humano pecou, e todo ser humano está indo a passos largos para o inferno, longe da glória de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que mostra a condição do homem. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, se vocês não se arrependerem, o inferno é o próximo passo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E isso precisa ser pregado. Pregado hoje. Olha o que o Evangelho diz. Romanos capítulo 6, verso 23. Olha o que o Evangelho diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa pela prática do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento que o ser humano terá por causa da vida de pecado é a morte. É a morte eterna. É o Hades. É a separação do homem com Deus. O Evangelho precisa falar do estado espiritual do homem. O salário do pecado é a morte. Todos que estão vivendo no pecado já têm um pagamento aguardando. Todos que estão vivendo no pecado já têm a recompensa guardada, já tem uma herança que está formada, preparada para todo aquele que vive no pecado. Já tem um destino, já tem uma recompensa, já está aí nas mãos, já vem em seguida. E o Evangelho vai dizer: mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que o Evangelho está dizendo: vocês vão colher a morte eterna por causa do pecado. A vida de vocês não agrada a Deus. O estado de vocês não agrada ao Senhor. Quem sabe vocês estão na igreja, mas estão vivendo pecados escondidos. Quem sabe vocês falam em línguas, mas vocês estão no pecado oculto. Quem sabe vocês fazem, prega, canta, louva, mas tem pecado não confessado na vida de vocês. O Evangelho é isso, é mostrar o estado espiritual do homem, que ele está caído. Olha o que o Evangelho diz, Isaías 59:2. O Evangelho diz assim: no entanto, são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e Deus. Misericórdia, misericórdia. Os vossos pecados nublaram, esconderam de vós a face de Deus, e por isso não lhes dará
espiritual do homem. O pecado de vocês fazem separação entre vocês e Deus. Ah, irmão, quer dizer que eu não tenho Deus? Não, não tem. Não tem Deus. Não tem Deus. Se você está no pecado, na prática do pecado, você não tem Deus. Você é criatura de Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho é levar essa palavra para mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, restaurar a vida das pessoas. Aí a gente se cala. Quem cala, consente. Quem cala, não está pregando o Evangelho, não tem responsabilidade com o reino de Deus. Aí as pessoas estão mergulhadas no pecado, as pessoas estão vivendo encharcadas no lodo do pecado, e a mensagem é: não, você está bem, não, você está ótimo, não, está certo, vá, não sei o que, não, isso não é Evangelho. Evangelho é isso. Evangelho é essa mensagem. Eu estava há quase 18 anos atrás, 16 anos atrás, 17 anos atrás, mais ou menos. Eu estava no dia de domingo, dentro de uma quadra de esporte com vários jovens, e ali, lá na cidade de Vitória, o pastor começou a ler o Evangelho e me mostrou o meu estado de pecador, me mostrou que eu ia para o inferno segundo a mensagem do Evangelho, e ali veio um arrependimento no meu coração. Ali eu lutei para chorar. Com o quê? Não foi com a palavra do homem, foi com a palavra do Evangelho. Ali eu disse: eu preciso me encontrar com Jesus, eu preciso sair desse estado miserável de pecador que eu sou, e preciso ter um encontro com Jesus. Esse é o Evangelho que mostra o estado espiritual do homem caído. Mostra o estado espiritual do homem caído. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E Paulo disse: eu não me envergonho não, porque é o poder de Deus. Eu prego o Evangelho, porque o Evangelho é o instrumento divino para mudar a vida do homem. Sem o Evangelho não acontece nada na vida do homem. Pessoas passeiam dentro da igreja, entram na igreja, saem da igreja, entram na igreja, saem da igreja, sem transformação, sem mudança, sem restauração. Não, o Evangelho muda, o Evangelho transforma. E o homem de Deus precisa ter compromisso com o reino de Deus e a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele mostra o destino eterno do pecador. O Evangelho mostra o destino eterno do pecador. O Evangelho fala do inferno, o destino dos homens que morrem no pecado. O Evangelho mostra o destino dos homens que morrem no pecado. Como pastor, eu já fiz dezenas de cultos de cristãos e não cristãos. E alguns cultos eu fui sem ser na posição de pastor, só como estar ali chorando com aqueles que choram. E é impressionante como líderes religiosos, no culto fúnebre, a pessoa morre sem Deus, a pessoa morre no pecado, e os líderes religiosos dizem assim: não, essa pessoa era uma pessoa boa e merece estar com Deus. Não, isso não é Evangelho, isso é mentira, não é Evangelho. Não, essa pessoa é uma pessoa boa, fez boas obras, e agora essa pessoa vai estar com Deus.
E o destino do homem é o inferno, se ele morrer sem Deus, ou morrer no pecado. O inferno é lugar dos espíritos mortos, separados de Deus. O inferno é lugar de escuridão. O inferno é lugar de dor. O inferno é lugar de sofrimento. Mateus capítulo 25, verso 41, a Bíblia diz assim, mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, misericórdia, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno é a moradia do diabo. Mas o diabo não quer chegar só no inferno, ele quer levar o homem através do pecado. O Evangelho é que revela esse plano. Esse plano precisa ser pregado ao pecador. E não importa pregar isso uma vez, 2 vezes, 3, 10, 50, 100, 1000 vezes. Tem que ser pregado o Evangelho. Tem que ser pregado o Evangelho. O Evangelho mostra o estado espiritual da vida do pecador. O Evangelho mostra o destino final da vida dos que morrem sem Deus. Mas o Evangelho também tem uma palavra. O Evangelho tem uma palavra de arrependimento. A palavra do arrependimento precisa ser pregada. Eu vi com os meus olhos, numa oração que eu fiz por uma pessoa, essa pessoa incorporou com o encosto. E aí, nesse momento, existia uma moça do meu lado. E essa moça estava com sérios problemas espirituais. E eu disse assim: quem foi que levou essa moça para a sua casa? E o encosto disse assim para mim, sorrindo, ele disse assim para mim: foi a tia dela que levou a menina lá na minha casa. E para saber se ele estava mentindo ou não, eu disse: como é o nome da tia dela? Aí ele deu uma gargalhada e ele disse assim: a gente já levamos a alma dela está vagando por aí, levamos ela com uma enfermidade. E o Evangelho precisa mostrar isso. O destino daqueles que morrem sem Deus precisa ser pregado, precisa ser levado ao pecador, porque a palavra de Cristo precisa mudar o ser humano. E a única mensagem que muda é a mensagem do Evangelho. O Evangelho também fala sobre o arrependimento. Observe, o Evangelho fala sobre arrependimento. Marcos capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra de Deus: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, o Evangelho leva a palavra do arrependimento ao homem. O Evangelho mostra o estado espiritual do homem caótico no pecado. O Evangelho mostra o destino eterno do homem, o inferno. Mas o Evangelho também traz a palavra de arrependimento. O Evangelho dá ao homem a condição de se arrepender dos seus pecados. O Evangelho traz a palavra do arrependimento. O Evangelho precisa ser pregado para que as pessoas urgente abandone
tem esperança. Se arrependa, abandone a vida de pecado, abandone a vida de duplicidade, deixe de viver uma coisa dentro da igreja e viver outra fora da igreja. Pare de viver assim, pare de viver no pecado e botando desculpa que não consegue largar, que não consegue vencer. Amados de Deus, ou Deus muda, ou Deus muda. Se o Evangelho é o poder de Deus para curar, restaurar, libertar, não há justificativa para você andar desse jeito. Porque talvez você passeou dentro da igreja e paralelamente vivendo a vida de pecado. O Evangelho mostrou que o pecado faz separação entre você e Deus. A vida de milagre começa quando o pecador deixa o pecado, quando ele se arrepende dos seus pecados. Aí vem o poder de Deus para mudar a vida. Quantas pessoas dizem assim: eu amo a Deus, mas não entrega a vida a Deus. Que amor é esse? Sabe quem pode falar de mim? Sabe quem tem autoridade para falar de mim? Sabe quem pode relatar quem eu sou, 100% de certeza? Minha esposa. Ela vai falar quem eu sou, com toda certeza para você. Por quê? Porque ela tem intimidade comigo. Ela sabe quem é eu, quem sou, 24 horas. Ela sabe quem eu sou. Ela me conhece na ponta dos dedos, porque nós temos intimidade. Dizer que tem Deus e sem ter nenhuma intimidade com Deus, isso não é evangelho. Isso é um discurso. Isso é uma falácia. Isso é um discurso que o próprio evangelho revela que esse discurso não se sustenta. Quem ama Deus, entrega a vida a Deus. Quem ama Jesus, entrega a vida a Cristo Jesus. Quem ama Jesus faz como eu fiz. Quem sabe muitos aqui fizeram no passado. Eu li o Evangelho foi pregado. E quando o Evangelho foi pregado, eu entendi com aquela mensagem, eu digo, eu estou vivendo uma porcaria de vida. Com a boca eu digo que eu tenho Deus, com as práticas eu digo que eu estou com o mal no meu couro. Com a boca eu digo que eu amo Jesus, com os comportamentos eu vou na contramão de Deus. O Evangelho foi pregado e naquele dia eu disse, eu não posso sair daqui do mesmo jeito. O inferno me espera. Eu preciso ter uma experiência com Cristo. E ali uma luta, ali uma guerra, ali uma batalha sendo travada, ali uma confusão na minha mente, ali uma briga, eu querendo, chorando na cadeira, dizendo assim, eu preciso levantar a minha mão, eu preciso me entregar a Jesus. Até hoje, 32 anos, eu nunca tive uma experiência com Jesus, era só na boca, era só no discurso, era só na mentira e na safadeza, mas o Evangelho foi pregado e me confrontou, dizendo, ou você muda, ou o seu destino será no lago do fogo. E naquela noite, eu disse, eu vou pegar essa porcaria dessa vida que eu venho vivendo, uma vida de choro, uma vida de mentira, uma vida desonesta, uma vida de pecado, uma vida miserável, chorando,
E aí sim, eu levantei minha mão e entreguei a minha vida. Eu doei a minha vida velha, destruída, e recebi uma nova vida com Cristo Jesus. E naquele momento o Evangelho de Jesus começou a mudar a minha vida, começou a transformar a minha vida. Agora eu me pergunto, se naquela noite, o Evangelho não fosse pregado, se naquela noite o Evangelho não mostrasse que eu estava errado, se naquela noite o Evangelho não revelasse que eu estava indo a passos largos para o inferno, o que seria da minha alma hoje, se o Evangelho não fosse pregado? Mas graças a Deus, que o Evangelho naquela noite foi pregada, e o Evangelho é um espelho, revela o homem miserável que é você, que somos nós sem Deus. Se você ama Jesus, entregue a sua vida a Jesus. O Evangelho fala de arrependimento. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Só o Evangelho muda, só o Evangelho transforma. Saia do pecado, larga essa vida, saia desse caminho de perdição, saia dessa porta larga do mundo. A porta do mundo é larga, o caminho do mundo é largo. O Evangelho está dizendo: saia desse caminho, saia dessa porta, saia desse mundo. É o Evangelho que mostra. Abandone a vida de pecado. Você hoje está recebendo uma oportunidade de se arrepender, de se arrepender dos seus pecados, para crer em Jesus e crer no Evangelho. Aleluia! Antes do Evangelho eu produzia pecado. Antes do Evangelho eu produzia tristeza, me acabando, me destruindo, acabando a minha vida e, acima de tudo, acabando com outras vidas do meu lado, caminhando a passos largos para o inferno. E o Evangelho foi pregado, eu levantei a minha mão e Cristo Jesus tem mudado a minha vida. Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 3, verso 8: produzir, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Aleluia! Quando você crê no Evangelho, você começa a dar frutos, frutos que mostram o seu arrependimento, frutos que mostram Jesus em você, frutos que mostram que o Evangelho agora está mudando a sua vida, transformando a sua vida, restaurando a sua vida, frutos dignos. E é o fruto do amor, o fruto da graça, da comunhão, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, da entrega, da unidade, frutos dignos. Ei! O homem sem Deus é impossível produzir esses frutos. O homem sem Deus não pode produzir esses frutos. Ele só produz frutos podres, prostituição, vícios, embriaguez, mentira, ódio, ira, confusão, discórdia, desavença, brigas, contendas, desentendimentos. Mas o Evangelho também mostra, aleluia, que a salvação para a sua vida tem nome. O Evangelho fala de Jesus. Oh glória! O Evangelho fala de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. O Evangelho diz assim: eles prontamente lhe afirmaram
crer no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! O Evangelho mostra a salvação está em Jesus. O centro da mensagem do Evangelho é Jesus. O Evangelho mostra ao pecador o caminho, que é Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é a mensagem central do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Cristo. A mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho mostra ao homem qual é o caminho para ele se ver salvo, para ele ser livre, para ele ser transformado. É o Evangelho que mostra. Olha que coisa interessante, João capítulo 14, verso 6, é o Evangelho que mostra, diz assim: assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, porque existe N caminhos, eu sou a verdade, porque tudo é mentira fora de Jesus, e eu sou a vida, o resto é morte. Ninguém vai a Deus senão por mim. O Evangelho mostra Jesus. A palavra do Evangelho revela Jesus. Meu Deus, essa mensagem precisa ser pregada todos os dias. Essa mensagem não é cafona. Essa mensagem não está obsoleta. Essa mensagem não é do passado, ela é presente. Pelo contrário, hoje é que nós estamos precisando muito mais do Evangelho de Jesus. Olha o que o Evangelho fala, João 8,12. A Bíblia vai dizer assim: falando novamente ao povo. Jesus falando novamente, pregando novamente, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Porque o mundo sem Jesus está em trevas. Pecador, você está em trevas. Você está nas densas trevas. Jesus é a luz para você sair das trevas. Aquele que me segue, segue a Jesus, entrega a vida a Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é o Evangelho que mostra que o homem sem Deus está nas trevas. Pastor, eu não gosto dessa sua mensagem. Meu amado irmão ou irmã, me perdoe, mas o meu compromisso não é com você, é com Deus, é com a mensagem, é com o Evangelho. Esse Evangelho muda. Se você se arrepender, vai ter mudança para a sua vida, transformação para a sua vida, restauração para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Quinto, o Evangelho revela. O Evangelho revela o diabo. O Evangelho revela o diabo. Os 4 evangelhos, Jesus falou do diabo. Jesus revelou a essência do diabo. Jesus mostrou no Evangelho que o diabo é a essência de todo o mal, é a porta de destruição na vida do homem. O Evangelho precisa revelar ao pecador que se ele não se arrepender, o diabo vai reinar na vida dele, o diabo vai governar ele, porque o estado espiritual do homem, o homem será sempre escravo, ou escravo de Deus, ou escravo do diabo. Não existe meio termo. O Evangelho mostra, o Evangelho revela. Então o Evangelho mostra o diabo, confronta o diabo. A mensagem do Evangelho revela. Olha o que aconteceu no livro de Marcos, capítulo 1, verso 4. E foi assim que chegou João,
batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Verso 32. Ao final da tarde, logo ao pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal, ou seja, doentes, e os dominados pelo demônio. Jesus estava na casa dele e a multidão, quando soube que Jesus estava na casa dele, levou todos os que estavam passando mal e levou também os que estavam dominados pelos demônios. O Evangelho revela que o homem sem Deus é dominado pelo diabo. O Evangelho revela que a fonte de dor, de enfermidade, de doença é o diabo. O diabo foi que veio para matar, roubar e destruir. Isso precisa ser pregado. A fonte do mal é o diabo, e o Evangelho revela o diabo. Há crentes hoje que têm dúvida se o diabo existe. Há crentes hoje que não enxerga o palmo do seu nariz, as questões espirituais. O Evangelho revela o diabo. O Evangelho mostra o diabo, que é a fonte do mal, que vem para destruir a vida do homem. O Evangelho mostra isso. E o Evangelho é o poder de Deus para curar o homem, restaurar a vida do homem. Observe: levaram todos que estavam possuídos pelo mal, pelo diabo, e assim a cidade inteira aglomerou na porta de Jesus. A cidade inteira, Xarandarakama, Redamahaya, Andaralamas. A cidade inteira, os judeus ali, as cidades inteiras, doentes, possuídos pelo diabo, possuído pelo mal, a população inteira, vivendo debaixo do jugo do maligno, jugo do diabo, enfermos, doentes. Mas, quando descobriram que Jesus estava em casa, pregando o quê? O que é que Jesus pregava? Jesus pregava a mensagem do Evangelho. Toda a cidade correu para ouvir a mensagem do Evangelho. Quem sabe naquela cidade poderia ter muitos judeus que estavam falando, muitos religiosos pregando, muitas palavras sendo liberadas, pregando ladainhas. Mas a mudança, a transformação vem pelo Evangelho de Jesus Cristo. Toda a cidade correu para ouvir a mensagem do Evangelho, e lá foram curados demônios, liberaram as pessoas, libertaram as pessoas. Esse é o Evangelho que muda, que cura, que transforma, que restaura a vida das pessoas. Aleluia! Esse é o Evangelho que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. Fora do Evangelho não tem mudança, fora do Evangelho não tem transformação, fora do Evangelho o homem nasce e morre do mesmo jeito. Conclusão, para concluir aqui a mensagem, ela vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube da Restaurecer. Gálatas capítulo 1, verso 3. Paulo pregando agora aos Gálatas. Paulo está falando assim: a todos vós, Gálatas, a todos vós, escute isso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estou chocado. Paulo falando para os Gálatas, eles já haviam sido evangelizados, o Evangelho já havia pregado lá em Gálatas. Paulo está dizendo: eu
vocês estão se desviando do verdadeiro Evangelho. Eu termino essa mensagem pelo Espírito Santo de Deus com a palavra que foi iniciada, Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo pregando aos romanos, Paulo diz: porquanto não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. E às vezes nós estamos nos envergonhando do Evangelho, ou muitas vezes nós estamos envergonhando o Evangelho. Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho precisa ser pregado. Não existe outra palavra para o pecador a não ser a mensagem do Evangelho. E eu falei pelo Espírito Santo de Deus que o Evangelho revela o estado espiritual do homem. O Evangelho revela o destino eterno do pecador, que é o inferno. O Evangelho também traz a palavra do arrependimento para você. O Evangelho, ele também mostra que Jesus é a salvação para o pecador. E o Evangelho mostra que existe o diabo e ele tem todas as doenças e enfermidades nele, mas o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Não podemos nos envergonhar. Pelo contrário, precisamos amar a palavra do Evangelho, viver a palavra do Evangelho. Eu tenho vergonha, se você é cristão, já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos de cristão, nunca na vida você leu pelo menos uma vez os 4 evangelhos. Eu me envergonho de você. Você não sabe o que você está perdendo na sua vida. Você não sabe o que você está desprezando na sua vida. Não ler o Evangelho, não meditar no Evangelho, não comer a mensagem do Evangelho. Você precisa ser restaurado pelo Evangelho. É por isso que tem muita gente doente na igreja, muitos fracos na igreja, muitos perturbados na igreja, muitos doentes na igreja, muitos atormentados na igreja, porque não comem o Evangelho, não se alimentam do Evangelho. Aí vive doente, fraco, aqui. Se comprometa hoje em ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia, bebam, comam o Evangelho, porque ele vai estar transformando a sua vida. Aí o que é que eu vejo hoje? Pessoas cheias de pecado, pessoas erradas, vivendo no pecado, e alguém passando a mão em cima da sua cabeça. Isso não é amor, isso não é Evangelho. Segundo, essas pessoas entram nas igrejas para receber o milagre, sem receberem o Evangelho. Elas vêm do mundo, entram na igreja para receber o milagre. Não, você precisa receber o Evangelho para ser transformado. Aí as pessoas entram na igreja, não pegam na Bíblia, parece que a Bíblia dá choque. Tem tempo para tudo no mundo e não tem tempo para ler a palavra. Aí quer mudança. Aí eu passei 1 ano, eu passei 2 anos, eu passei 3 anos na igreja e nada aconteceu. Venha dizer que Jesus é mentiroso. Ou você não fez o que Jesus mandou, ou você não obedeceu o Evangelho. Aí entra e sai do mesmo jeito, porque você não viveu, você não comeu, você não bebeu o Evangelho de Jesus. Agora eu duvido, eu deixo de pregar a palavra de Deus, eu fecho a porta do ministério Restaurecer. Se você se arrepender hoje dos seus pecados, receber Jesus e começar a comer do Evangelho, se não vai haver mudança na
se não vai haver transformação na sua vida. Eu deixo a minha fé, eu largo a minha fé, eu fecho a porta do ministério Restaurecer, se não houver mudança na sua vida. Se converta genuinamente, receba o Evangelho de Jesus, que vai haver a mudança na sua vida. Agora viver no pecado, não. Você passa 10 anos, não é transformado, ainda pode parar no inferno. Pecador. Tem um hino que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Você que está ouvindo essa mensagem, a mensagem do Evangelho para a sua vida, revelou que você está no caminho errado, que o seu destino é o inferno se você não se arrepender. O Evangelho traz o arrependimento, e eu quero orar pela sua vida agora. Na sua casa, aí onde você estiver, no trabalho, onde você estiver, eu vou orar com você agora. Você vai orar comigo agora, entregando a sua vida a Jesus. E se você quiser falar comigo pessoalmente aqui no Instagram, você vai passar o seu direct, eu vou entrar em contato com você. Você vai orar comigo assim. Feche seus olhos aí onde você estiver. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu vi a mensagem do Evangelho. Hoje o Evangelho me revelou que eu sou um pecador. Eu reconheço o meu estado de pecado. Eu reconheço, Senhor, que a minha vida é uma vida de dor e sofrimento. E hoje eu me arrependo, Senhor, dessa vida. Hoje eu me arrependo por esse estilo de vida. E hoje eu declaro agora que eu estou me arrependendo dos meus pecados. Jesus Cristo, vem com teu sangue agora sobre a minha vida. Me perdoa dos meus pecados. Diga: Senhor Jesus, a partir de agora eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu declaro agora que Jesus é a minha vida. Eu vou te seguir, eu vou te obedecer, e eu vou vencer, porque Jesus já venceu por mim. Diga: Espírito Santo, habita em mim agora, faz morada em mim, me conduza no caminho da vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que muita gente fez essa oração agora. Você foi transformado pela palavra do Evangelho. Você foi transformado pela palavra de Jesus Cristo. A única palavra que muda a situação do pecador é a palavra de Jesus. A única palavra que transforma é o Evangelho. E você hoje foi tocado por esse Evangelho. Você foi hoje tratado pelo Evangelho. E hoje você começa uma nova vida na sua vida, em nome de Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor pela palavra do Evangelho. Pela palavra do Evangelho, é a palavra que muda, que transforma e que restaura. Aleluia! Aleluia! Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, a única palavra que muda e que transforma. Meus amados irmãos, aqui o tempo é curto, mas o caldo é grosso. Aleluia! E eu quero externar aqui a minha gratidão a cada um de vocês pelo tempo precioso e pela oportunidade que Jesus nos deu de ouvir a palavra do Evangelho. Minha gratidão a cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. E eu vou profetizar que a palavra poderosa do Evangelho está cobrindo a nós e a nossa casa. Toda a influência da bruxaria, do Halloween, não nos toca,
não toca na nossa família, não toca na nossa casa, não toca nos nossos negócios, não toca na nossa saúde, não toca na nossa finança, em o nome de Jesus. Deus, eu profetizo a palavra do Evangelho, cobrindo agora toda a igreja, cobrindo a igreja agora da atmosfera espiritual desses últimos dias. Senhor, eu cubro agora a tua igreja com o sangue de Jesus, eu cerco essa igreja agora com o fogo do altar, e eu decreto no mundo do Espírito, que no raio de 3 quilômetros, ao redor de mim, ao redor da casa do teu filho, ao redor do carro, do ônibus, da moto, da bicicleta, andando ao redor de cada um, no raio de 3 quilômetros, nenhum espírito maligno ultrapassará esses limites, nenhum demônio passará esses limites, nenhum demônio. Deus, pelo poder do teu nome, nós levantamos um altar de adoração ao Senhor, pelo mês de outubro. Foi um mês abençoado, foi um mês próspero, foi um mês de graça, foi um mês de abundância, foi um mês de milagre, de cura, de mensagem, restauração. Nós deixamos, Senhor, o mês de outubro, um mês abençoado, um mês próspero, fértil, para a glória do teu nome. Mas eu quero profetizar, liberar a palavra de Deus sobre o mês de novembro, que é o mês 11. O mês de novembro será abençoado, muito mais do que todos os meses do ano. Profecia, palavra, cura, libertação, restauração, crescimento. Abre a janela do céu, faz prosperar a vida do teu filho financeira, espiritual. Libera unção, poder, autoridade sobre a vida da igreja, discernimento. Aquece o coração da igreja do amor por ti, da revelação, da cura, Senhor, dos dons, da unção. Eu fecho agora, eu quebro o arco agora, eu corto a lança agora, de todo dardo inflamado do maligno sobre o mês de novembro, em nome de Jesus. Será um mês abençoado por Deus, um mês próspero, um mês cheio da graça, um mês de abundância, um mês dos negócios, da prosperidade, crescimento, porta de trabalho, cura, milagres, milagre na família, milagre no casamento, milagre na vida dos filhos, prosperidade, saúde, abundância, sinais, maravilhas, prodígios no mês de novembro, meu Deus. Entramos em novembro com a mensagem do Evangelho, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, para a glória de Deus. Lembrando, os amados irmãos, que o Ministério Restaurecer ainda não tem um templo físico, não tem um templo físico ainda aqui em Recife, mas no poder do nome de Jesus, em breve, Deus nos dará o nosso templo. Eu quero lhe informar que vai ser um templo de milagres, de mudança. O Evangelho vai ser pregado e os milagres acontecerão. Esteja orando por nós, para nós abrirmos a porta da igreja. Mas a igreja espiritual, ela já existe. A igreja de pessoas, ela já existe. A igreja de homens e mulheres e crianças, ela já existe. Só não temos um lugar ainda para nós nos reunirmos. Mas em breve o nome do Senhor será glorificado e teremos o nosso lugar para glorificar o nome do Senhor. Se você quer voltar para Jesus, me procure, fale comigo, para a glória de Deus. Se você ainda não recebeu Jesus e quer falar comigo, pastor, eu estou aceitando Jesus, me procure para a gente orar junto aqui em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, um excelente final de semana, um excelente novembro para a glória de Deus. Deus abençoe.